Sabe a diferença entre se tu tem um grupo ou se tu tem um time na tua equipe? Um grupo é quando as pessoas da tua equipe, elas possuem objetivos individuais. Então elas trabalham para alcançar objetivos, para resolver tarefas específicas, porque elas acreditam que elas são pagas para fazer simplesmente aquilo. Mas quando tu tem um time, tu tem uma mudança do jogo. Quando tu tem um time, todos trabalham com um mesmo objetivo. Quando tu tem um time, todos entendem por que eles fazem o que eles fazem. Então a pergunta que eu quero que tu te faça aí é: hoje tu tem um grupo ou tu tem um time? Ah, Robson, como é que eu desenvolvo? Como é que eu transformo a minha equipe, que é um grupo, em um time? Primeira coisa. São 3 pontos, tá? Primeira coisa. Alinhamento. Do quê? De expectativas. Segundo ponto. Treinamento. Precisa ter um time coeso, precisa ter um time com as habilidades necessárias para chegar onde tu quer chegar. E terceiro ponto. Reunião. Que tipo de reunião? Focada em resultados. É onde tu vai perguntar o que foi feito, quais são os pontos que não conseguiu resolver para poder ajudar essas pessoas e quais são as ações que precisam ser realizadas para chegar aonde? No objetivo que foi alinhado antes. Certo? Então, se tu tem um grupo, tá na hora de tu buscar montar um time. E aqui são os 3 passos para tu poder montar um time. Alinhamento de expectativas, ou seja, definir claramente qual é o objetivo que se espera alcançar, todos ficarem cientes disso. Buscar dar treinamento, ou seja, mostrar como fazer. E se não tiver processos definidos, bem definidos, possivelmente o treinamento vai ser desafiador, tá? Mas aí é o momento de organizar os processos. E reunião recorrente, reuniões bem estabelecidas e com pauta. Com base nesses 3 elementos, certamente vai conseguir montar um time. Escreve aqui embaixo para saber se isso fez sentido para ti e se tu está aí disposto a montar o teu time. E a gente se vê daqui a pouco. Agora eu vou falar então sobre as 4 linguagens ocultas da liderança. São 4, né? Então, vamos lá. A primeira delas é a linguagem, tá aqui, corporal. Sabia que quando a gente se comunica, existe uma parte da nossa comunicação que ela é verbal e uma outra parte que ela é não verbal? Pois é, essa parte não verbal, ela comunica até 55%, ela faz parte de 55% da nossa comunicação. Então a gente se comunica muito com os gestos, com as nossas expressões faciais, com a nossa postura, tá? Então, como usar a linguagem corporal vai ditar 55% da tua comunicação com os teus liderados. Então, cuidar a nossa comunicação corporal é fundamental. E essa é a primeira linguagem. A segunda linguagem é a linguagem do tom. Eu disse que a linguagem corporal, que é a não verbal, corresponde a 55%. Mas e o restante? O nosso tom de voz representa 38% da nossa comunicação. Então é fundamental saber qual é o tom de voz que tu vai utilizar. Isso vai também impactar na tua linguagem da liderança. Além desses 2, não verbal, e esse aqui é considerado verbal, para fechar os 100%, a gente tem 7% apenas que são as palavras. Então existem 2 linguagens da liderança, a corporal e a do tom, que tem a ver com a nossa comunicação, a não verbal e a verbal. Mas perceba o seguinte,
dificilmente o que tu está comunicando vai ser, aliás, dificilmente vai chegar no teu liderado apenas as palavras que tu estiver comunicando. Ele também vai ouvir o teu tom de voz e também vai perceber o teu comportamental. Quando a gente fala de ciclo da confiança, a gente fala sobre a nossa linguagem, é o que a gente fala, que é basicamente isso aqui, e como a gente fala, que é o não verbal e o tom de voz. Beleza. Além dessas duas linguagens, a gente tem a linguagem da mente. O que seria a linguagem da mente? É a capacidade de inspirar e mostrar uma visão inspiradora para os teus liderados. A linguagem da mente corresponde a tu entender qual é a visão da empresa, quais são os objetivos. É fundamental tu ter clareza da visão, da missão, para tu poder inspirar os indivíduos. Além disso, é importante para tu poder fazer a influência dos teus liderados, certo? Para tu influenciar os teus liderados, é fundamental tu conhecer quais são as motivações deles, quais são os medos, o que eles valorizam, quais são os principais pontos fortes deles e quais são as suas limitações. Conhecendo esse arcabouço aí de características, vai te ajudar a influenciar os liderados. E por último, tem a linguagem do coração. O que acontece? Existem muitos líderes, eu já atendi vários líderes, tá? Que um grande desafio deles é que eles querem comunicar e eles se comunicam, só que eles não se conectam com as pessoas. E por não se conectar, o nível de comprometimento dos liderados acaba sendo baixo. Eles acabam fazendo por um sentimento de obrigação. Quando tu consegue estabelecer uma relação com esses liderados de uma forma mais empática, tu estabelece a linguagem da liderança voltada para o coração. Como é que faz para isso acontecer? É fundamental tu reconhecer qual é o perfil comportamental dos teus liderados, entender o que motiva eles, o que torna eles, o que faz com que eles se sintam mais seguros para agir, o que faz com que eles se sintam mais aptos para agir e principalmente acolhê-los quando eles tiverem alguma dificuldade, certo? Então, desenvolver a linguagem da liderança corporal consiste em tu cuidar os teus gestos, as tuas expressões faciais. Tu desenvolver a linguagem da liderança, do tom, significa tu cuidar como tu está transmitindo a informação, o teu tom de voz, e também quais são as palavras que tu vai utilizar. Desenvolver a linguagem da mente consiste em tu saber qual é a visão que tu quer alcançar, quais são os objetivos, e como conectar isso com os motivadores da tua equipe. E desenvolver a linguagem do coração é tu ter a sensibilidade e a empatia de entender como os teus liderados, como a tua equipe está se sentindo para realizar determinada atividade, para resolver determinado problema ou desafio. Desenvolver cada uma dessas não é nada simples, mas existe uma maneira de tu reconhecer todos esses pontos importantes nos teus liderados para que tu possa utilizar essas linguagens. E tem mais uma coisa. Cada perfil comportamental tem uma certa facilidade em alguma dessas linguagens. Por exemplo, líderes que são mais influentes têm uma facilidade em lidar com a inspiração. Eles têm mais facilidade em influenciar, em motivar e até persuadir, inclusive, os seus liderados. Já outros líderes que são mais sensíveis e planejadores, eles têm uma facilidade de se conectar com o sentimento dos outros, do sentimento da sua equipe. Sempre vão ter pontos fortes e sempre vão ter limitações. Então, esse indivíduo que tem essa capacidade de inspirar, ele dificilmente tem a capacidade, não é dificilmente a capacidade, mas ele tem dificuldade em organizar informações, em fazer processos burocráticos, tá? Em contrapartida, a pessoa que se conecta facilmente com os sentimentos dos outros tem mais facilidade em planejamento, em organização, mas mais dificuldade em
comunicar esse planejamento e inspirar os indivíduos da qual ele lidera. Para entender um pouquinho mais de cada um desses perfis, dessas linguagens, a gente vai ver ainda aqui. Não agora, mas numa próxima aula, num novo encontro que a gente vai ter aqui dentro do workshop. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida em como aplicar alguma dessas linguagens, conta comigo, é só mandar um comentário aqui embaixo que eu te respondo. A gente se vê daqui a pouco.